no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. E depois você vai voltar um pouquinho. Primeira Samuel 7. Depois você vai em 2 Samuel 6, ok? Primeira Samuel 7, versículo 1 vai dizer assim: Vieram, pois, os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxe à casa de Abinadab no outeiro e santificaram a Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, 10 e 11. O texto sagrado vai dizer assim: E não quis retirar a arca, e não quis Davi retirar a arca do Senhor para si, na cidade de Davi, Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gitita, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença, e diante da tua presença temos a oportunidade de ler a tua palavra. Nós estamos aqui diante de ti porque o Senhor deseja falar ao nosso coração, e que os nossos ouvidos, Senhor, estejam abertos. Toda a nossa atenção seja dada à única e soberana voz, a voz de Jesus. Fala ao nosso coração, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir esta voz. E que entre nós nos abençoe com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Querido, esse texto fala de duas casas. Duas casas. Hoje nós estamos encerrando. Nós tivemos um final de semana aqui com a família, onde Deus nos visitou poderosamente, edificando as nossas famílias, principalmente os casais. E nós estamos aqui diante de texto mostrando que existe duas casas. Uma casa que nós podemos chamar aqui a casa de Abinadab, e uma casa de Obed-edom. Duas casas, duas famílias. E nós vemos aqui que nessas duas casas a gente vê a presença da arca do Senhor. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Quando Deus tira o seu povo do Egito, começa a trilhar no deserto até a Canaã, Deus ordena a Moisés a construir a arca.
para que a arca, que simboliza a presença de Deus no meio do povo, estivesse nos caminhos em direção à grande Canaã. Então a arca representa a presença de Deus. E quando a gente olha aqui, nesse texto, nos registros de Samuel, tanto no primeiro como no segundo, a gente vê aqui que a palavra de Deus, a presença de Deus estava ali, constantemente. E quando nós olhamos para o texto de Samuel, no capítulo 1 Samuel 7, a gente vê que a arca permaneceu ali na casa de Abinadab. Ficou ali por um tempo. E na casa de Adab e na casa de Obed-Edom, a gente vê que nessas duas casas os componentes, as pessoas que ali viviam, considerava ou tratava a arca do Senhor de formas diferentes. O texto vai mostrar que quando chegou na casa de Abinadab, foi colocado ali uma pessoa chamada Eleazar para guardar, para cuidar da arca do Senhor. E a gente vê nesses dois endereços físicos aqui, mas uma condição espiritual diferente. Nós podemos ver que em uma casa havia tragédia, que é na casa de Abinadab, e na casa de Obed-Edom havia bênção. O que eu quero levar você como família, como casa, que a casa de Abinadab, onde a presença de Deus é tratada com indiferença. Preste muito bem atenção sobre isso, querido. Uma casa que tratava a presença de Deus de forma indiferente. Abinadab era um israelita, morava, como eu disse aqui, em Kiriat Jearim. E a arca ficou ali por 2 décadas. Significa que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos com a presença da arca ali. E após retornar da terra dos filisteus, mas algo estava ali profundamente errado. Por 20 anos, a arca ficou ali. E a Bíblia não registra nenhuma bênção ocorrida nesta casa durante 20 anos. A presença de Deus estava ali, mas não havia bênção da parte dele naquela casa, naquela família. Era uma presença de Deus ignorada. Um tesouro tratado de forma indiferente. Então, querido, o que Abinadab representa? Aqueles que têm uma religião, que têm uma tradição,
mas não se envolve com esse Deus presente que é cheio de poder e de graça. Então, queridos, a gente percebe ali uma fé herdada, talvez pelos familiares, talvez pela sua religião, mas não havia naquela casa, com a presença do Senhor, que representa a arca, não havia experiência com esse Deus presente. A arca estava em sua casa. A presença de Deus estava na sua casa. Mas a presença de Deus não estava no coração daqueles que habitavam naquela casa. Uma diferença muito grande, queridos. Seus filhos, Uzá e Aiô, cresceram naquela casa com santidade, mas não foram ensinados a temer a presença de Deus naquela casa. Queridos, qual foi o resultado desta casa? Tragédia. Resultado foi uma tragédia. E quando Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, a atitude de Davi foi de forma muito entusiasmada. Eu vou levar a arca novamente para Jerusalém. Mas no coração de Davi não havia obediência. Ou seja, a lei de Deus era clara. A arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes da tribo de Levi, com varas de madeira de acácia revestido de ouro. O que Davi fez? Davi, em sua pressa, em suas emoções, Davi preferiu o método dos filisteus. Ou seja, um carro novo. Ou seja, algo que fosse mais prático. O que Davi faz? Pega a arca e coloca em cima de uma carroça. E manda levar para Jerusalém. Davi não obedece às leis dadas por Deus, que era clara. Ou seja, Davi estava prestando um culto segundo a vontade do homem e não segundo a vontade ou a ordem de Deus. E o que aconteceu? Nós sabemos, muitos de vocês sabem, tragédia. Quando o carroça balançou, Uzá foi e meteu a mão. E ali ele foi fulminado pela presença, porque ele profanou, ele tocou na arca aquilo que não deveria. Então, querido, a casa de Abinadab tornou-se uma casa de luto, dor, sofrimento, o que nós vemos aqui no texto que nos informa aqui, e de uma morte espiritual. Aí eu faço uma pergunta aqui nesta noite. Quantos hoje estão na casa de Abinadab? Quantos hoje estão na casa de Abinadab? Tem a presença de Deus, tem o favor de Deus, tem a graça de Deus,
mas não está com seu coração em Deus, a sua obediência a Deus. Carregamos um rótulo, somos cristãos, participamos de uma igreja, temos uma família, mas não temos experimentado verdadeiramente a presença de Deus dentro da nossa casa. É isso que a casa de Abinadab está nos informando. Então, queridos, temos nome de cristão, frequentamos a igreja, mas muitas das vezes nós estamos tratando Deus com leviandade. Estamos tratando Deus de uma forma diferente. Ou seja, nossas vidas parecem um carro novo, de boas intenções, carregando uma fé que muitas das vezes despreza a santidade de Deus, a presença de Deus. Deus é um Deus santo, querido. Deus não é um Deus qualquer. Até mesmo para eu chegar na presença dele, eu preciso saber como chegar na presença dele. Parece que nesses últimos tempos nós estamos vendo um desprezo à presença. Parece que estamos perdendo o temor da presença. Ele está aqui hoje. Sempre esteve entre nós. Mas como você está diante dele hoje? Sabendo que ele está aqui, será que você está como os integrantes da família de Abinadab? Tratando Deus, desprezando a presença dele, irreverente à presença dele. Quando você fica olhando no celular, quando você fica fazendo outras coisas, quando você fica conversando, quando você fica com seu pensamento em outros lugares, você está desprezando essa presença. A casa de Abinadab é a casa da religião, é a casa de relacionamento, da forma sem poder e a tradição sem vida. Essa é a casa de Abinadab. Mas a casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom é onde a presença de Deus é honrada e obedecida. Olha a diferença. A arca rejeitada por Davi em seu temor momentâneo da parte do rei, é levada agora para a casa de um estrangeiro. Obed não era israelita, Obed era um geteu, provavelmente descendente de filisteus de Gade, um forasteiro. Mas Obed, ele recebe a arca na sua casa com temor e tremor. Obed-edom, ele entendia aqui o que Israel havia esquecido. O que Israel havia esquecido? Israel havia esquecido de um Deus santo. Esquecido de que a presença é ao mesmo tempo tremenda e gloriosa. Isso que Obed-edom entendia. Ele entendeu isso. O que mais me chama a atenção aqui, querido, é por 3 meses, somente por 3 meses, somente por 90 dias, a arca ficou na sua casa. Diferente da casa de Obed, de Abinadab, que ficou 20 anos. E o texto vai nos mostrar isso. E a Bíblia
não nos fala de rituais elaborados ou de celebrações barulhentas na casa de Obed-edom. A Bíblia nos fala de uma realidade transformadora. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e todos da sua casa. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a todos da sua casa. Para um pouquinho, querido, para a gente pensar sobre essa frase. Você consegue parar um pouquinho para pensar? O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Que cena maravilhosa! Que cena extraordinária que a gente pode enxergar aqui. Enquanto a casa de Abinadab era marcada pela morte, pela dor, pelo choro, pela frustração, pela ausência de bênção, de favor de Deus, a gente vê aqui a casa de Obed-edom é transformada, é abençoada, vidas são transformadas, experiências com Deus são adquiridas. Enquanto um chorava a perda, a casa de Obed-edom celebrava a graça, celebrava o favor de Deus. Naquela casa era visível a manifestação de Deus. As pessoas que estavam ao seu redor viam que aquela casa tinha a bênção, tinha a presença de Deus. A bênção foi tão visível, tão poderosa, que chegou aos ouvidos do rei Davi. Davi fica a tomar conhecimento, na casa de Obed-edom, o Deus de Israel se manifesta lá, o favor de Deus está lá, a graça de Deus está lá, isso atrai a presença do rei. Então, querido, quando a gente vê isso aqui, a presença de Deus transformando quem? Aquele lar, aquela família. Nós participamos de um encontro hoje de casais conectados. Queridos, a nossa casa precisa ser a casa de Obed-edom. Nós não podemos ter a nossa casa como a casa de Abinadab. A presença de Deus está lá, mas a gente está ignorando, a gente está desprezando. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar dentro da sua casa, dentro da sua família, querido, a gente vai se tornando uma casa de Abinadab. A presença de Deus na casa de Obed-edom era o lugar da transformação. E onde Deus é honrado, guarde isso no seu coração. Onde Deus é honrado, onde Deus é obedecido, onde Deus é temido, onde você considera a presença dEle, onde você não faz nada sem ouvi-lo, sem ter a direção dEle, quando você obedece a Deus, quando você pede a direção de Deus, quando a sua vida está sob a direção de Deus, eu garanto, porque a palavra diz aqui que na casa de Obed-edom, quando ele honrava a Deus, quando ele obedecia a Deus, quando ele temia a Deus, a bênção de Deus fluía naquela casa. A bênção de Deus tem fluído de forma visível na sua casa,
no meio da sua casa, no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, você cumprindo o seu papel de sacerdote e você de mulher sábia. Você tem visto o fluir da graça, do favor de Deus na sua casa nesses últimos tempos? A gente precisa refletir, querido. É decorrência da presença. As duas casas tinham a presença. Uma não obedecia, era ignorada, era indiferente. Outra, a de Obed-Edom, era honrada. E a bênção fluía. Interessante aqui, quando a gente pesquisa o texto, Obed-Edom não era um sacerdote. Não era um levita. Não era um judeu de nascimento. Mas qual era a diferença? Porque no coração de Obed-Edom, ele tinha um coração que temia diante da palavra de Deus. Querido, a gente precisa rever. Você tem temido a palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Qual o princípio de toda a sabedoria? Temer a Deus. E isso Obed-Edom me ensina aqui. Ele recebeu a arca. Ele recebeu a presença de Deus. Ele recebeu a arca com reverência. Ele recebeu a arca com obediência. Ele recebeu a arca com fé. E Deus é rico. Em misericórdia. E quando Obed-Edom, ele teve essa postura, nós vemos aqui que a misericórdia inundou a sua casa com bênçãos incontáveis. Meu amigo, meu irmão, está aqui nesta noite. A casa de Obed-Edom representa a vida que se submete à soberania de Deus. É o coração que diz. O coração de Obed-Edom diz: Senhor, não importa quem eu seja, ou de onde eu venho, mas eu temo o Senhor. E considero o Senhor como meu tesouro. Eu quero te obedecer. Essa era a resposta de Obed-Edom para Deus. Eu quero sempre te obedecer. Mesmo não entendendo os teus caminhos, mas eu quero te obedecer. E Obed honrava a Deus, a presença dele, um Deus santo. E aonde há um Obed-Edom, há uma bênção. Aonde há um Obed-Edom, há bênção, há alegria, há paz, há provisão e há propósito da parte de Deus. Concluo a minha palavra. Em qual a casa que você está? Para um pouquinho para pensar agora comigo aqui. Você reflete agora aí. Em que casa você está? Em qual casa que você está? Aí eu vou fazer uma pergunta mais importante desta noite.
Em qual casa você está morando? Na casa de Abinadab ou na casa de Obed-edom? Na casa de Abinadab, onde Deus é tratado como um acessório, como uma tradição familiar, como uma relíquia do passado? Ou onde a sua palavra é negligenciada, a sua santidade é desprezada? Essa casa pode até parecer segura por um tempo, mas seu fim é a tragédia e a morte eterna. Ou você está, pela graça de Deus, se mudando para a casa de Obed-edom, onde ele é recebido, onde Deus não é recebido por obrigação, onde Deus não é recebido por obrigação, mas por amor, onde a sua vontade, a sua lei, a sua graça é o seu alvo. E a boa nova do Evangelho, que é a verdadeira aliança, é o Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu. Ele não está mais aqui como objeto de madeira ou ouro para que você venha adorar. Mas Ele é o próprio Deus que está conosco, que habita entre nós e está presente aqui conosco. Ele está aqui. Por isso, querido, nesta noite, eu quero terminar a minha palavra em Abinadab. Vemos o fracasso de uma religiosidade humana. Mas em Obed-edom, a gente vê uma manifestação da graça de Deus, do favor de Deus, da graça divina. E quando a gente olha o coração de Abinadab e o coração de Obed-edom, qual a diferença? Para que um tenha presença, mas não tenha a manifestação dessa presença. Onde o outro, Obed-edom, tem a presença e há uma manifestação dessa presença. Qual a diferença? Está na atitude do nosso coração. Como tem sido a minha atitude diante de um Deus presente? Por isso, você que está aqui nesta noite, não deixe que esta noite passe em vão. Talvez você tenha, preste atenção no que o pastor vai falar. Talvez você tenha crescido, nascido, crescido na casa de Obed ou de Abinadab, acostumado com as coisas de Deus, ouvindo Deus, ouvindo os louvores que chegam aos seus ouvidos, gosta de estar na igreja, mas não conhece Deus de verdade. Não conhece Deus de verdade. E hoje é dia de mudança. Qual é a proposta que eu quero trazer para você? É que você nesta noite venha abandonar a casa da indiferença. Deus não gosta de que você o trate com indiferença. Você já teve aquela experiência de você estar num lugar e você está naquele lugar, mas tem outras pessoas naquele lugar que lhe trata com indiferença, que não nota a sua presença? É aqueles que habitam na casa da indiferença, na casa de Abinadab. A casa da indiferença.
E a minha palavra para você nesta noite, que você deve sair desta casa da indiferença e correr com seus passos largos para a casa da bênção. Por isso que o pastor perguntou: em que casa você está? Qual a casa que você está? Qual a casa que você está morando? E você correndo para a casa da bênção, você vai receber aquele que é a própria presença de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por isso eu quero convidar você a crer nele, com todo o seu coração, clamar a ele, não somente crer nele, não somente clamar pelo nome dele, mas o que muitos precisam nesses dias é se render a ele. Se render a ele. E você, crente, está na casa de Obed-Edom. Lembre-se, Deus está, a bênção está na presença dele. Vou repetir, a bênção está na presença dele. Vou repetir, a bênção está na presença dele. Não é nas suas ações e nem nas suas emoções. É na presença dele. E aqui ele está. E a bênção está com ele. Você como filho de Deus, você como sacerdote, você como casa, que tem a casa de Obed-Edom, continue honrando a ele, a presença dele, não somente honrando-o, mas também obedecendo-o. Obedece a ele, obedece a ele, mantenha o temor a ele. Mantenha o temor no seu coração a ele. E eu vou garantir para você, e a alegria profunda de tê-lo como seu maior tesouro, é a presença dele com você. Não tem tesouro maior do que a presença dele. Tudo que está acontecendo aqui é porque ele está presente aqui. E a bênção dele está disponível para todos que creem nele e clamam por ele e se rendam diante dele. Eu fui nesse encontro de conectados, casais conectados. Eu fui com uma expectativa diferente. Deus é tão glorioso, tão presente, tão direcionador na nossa vida, que a gente faz os nossos planos. Mas a última palavra é dele. Inicialmente nós saímos daqui com a voz e nós íamos fazer um passeio. Claro, nós passeamos sim. Mas no lugar aonde nós estivemos, Deus começou a mudar os
nossos processos ali. Eu pude ver em cada detalhe Deus mexendo, dizendo assim, não, vai ser do meu jeito. Eu estou nesse lugar aqui. A minha presença está aqui. E a presença dele começa a mudar o nosso coração, começa a direcionar a nossa vida. Nós começamos a estar sob a direção dele, sob o controle dele. E, para resumir a minha palavra, eu me surpreendi com a presença dele. O que Deus fez naquele lugar, com a sua presença, eu creio que muitos desses casais aqui vão colher as bênçãos conforme Obed-Edom, porque ali a presença de Deus estava. E eu creio que muitos desses casais que estão aqui não serão mais os mesmos. E eu creio que muitos casais aqui antes estavam como a casa de Abinadab, mas depois que receberam a presença dele, depois que entenderam que ali Deus estava no controle, eu creio e profetizo que cada casal aqui, cada casa, cada lar, é uma casa de Obed-Edom, onde a presença de Deus vai estar, aonde o fluir de Deus vai estar, aonde a direção de Deus está, aonde Deus vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Vocês vão experimentar transformação da parte de Deus pela sua presença. Honre a sua presença, obedeça a sua presença, e o fluir de Deus, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre você, família, sobre você, casal, sobre você que está aqui nesta noite. Amém? Alguém aqui nesta noite que quer sair da casa de quer sair dessa casa de dor, de frustração, de ausência da bênção dele, para entrar numa casa chamada de Obed-Edom, onde a presença de Jesus está. Assim que se você deseja essa casa, a presença de Jesus precisa estar na sua vida. E quando você o convida, garanto, você vai experimentar as mesmas bênçãos. Eu sabia que ele vinha. Eu sabia que ele vinha. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir. O céu está em festa. Eu falava para o Alisson, quando será, Alisson? Ele falava assim, pastor, a qualquer momento. Eu estou nessa expectativa, desde que eu fui lá na casa, na cela da Ana, para lá do irmão Ed, estou falando com ele, o que está faltando? É bênção maior do que essa, sair de uma casa de Abinadab para uma casa de Obed-Edom, uma casa que se chama-se Alisson e Cíntia. Tem mais alguém aí que quer também sair do seu lugar? Pode sair do seu lugar, querido. Você que tem ouvido a palavra de Deus nas células, você tem ouvido a palavra de Deus nas células, você ainda não se entregou a Jesus, ainda não tomou uma decisão, sai do seu lugar agora também, vem aqui para a gente orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Alguém? Vamos orar, vem cá, pastor Isaac, vem orar. Você é o pastor lá da célula. Vem, Bruno, vem cá também, vem cá, vamos abraçar essa família. Vem cá, pastor Isaac, vem orar. Mais alguém? Você que veio aqui na igreja hoje, você que ainda está na casa de Abinadab, você pode correr hoje. Pode sair, vem cá, em nome de Jesus. Pastor Isaac, vem orar. Ora pela vida do Alisson. Amém. Enquanto o pastor Isaac está aí, que é do Ministério da Família, se você já tomou uma decisão ao lado de Jesus, se você já falou assim, olha, eu já tomei uma decisão, mas
publicamente você não fez isso, eu convido você a sair do seu lugar, vem aqui à frente também. Porque quem sabe, tem muitas pessoas que tomam uma decisão no coração, mas permanece. Sai do seu lugar, vem aqui, não fica com vergonha não. Você que já tomou essa decisão, vem. Talvez você até falou com alguém aí, não, já tomei a minha decisão. Publicamente eu convido você a vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu estou falando com você que está aqui. Eu sei que tem alguém aqui nesta noite que já tomou uma decisão, mas que precisa publicamente dizer o que precisa fazer. Vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus, alguém? Não há? O pastor Isaac vai orar em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque aqui está a semente do Senhor. A tua palavra diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós viemos te louvar e te agradecer por essas vidas que têm vindo até a ti, Jesus. Amém, Jesus. Por isso, pela vida do Alisson, pela vida desse casal, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Hoje é dia de salvação. Você que está no seu lugar aí agora, amém, em nome de Jesus, vem aqui agora. Você que publicamente falou assim: não, eu estou indo na célula, não, eu já falei, Deus sabe que eu sou cristão. Não, saia do seu lugar agora e vem aqui agora, em nome de Jesus, que a presença de Obed-Edom, a presença de Deus irá sobre a sua casa. Oh Deus, hoje é dia de festa nos céus, ó Pai. Hoje é dia da sua presença mudar vidas em todos os âmbitos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Por isso, ó Pai, muito obrigado, Jesus, por esse dia tão incrível, esse dia tão preparado que o Senhor fez, Senhor. Esse dia anotado para o Senhor. Os céus estão em festa, a nossa igreja está em festa, ó Deus, porque o Senhor é dia de salvação, ó Deus, é dia de bênção, é dia de colheita, ó Deus. Os céus estão saltando de alegria, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esse é o resultado, Senhor. É o resultado da sua presença nesse lugar, Deus. Por isso, Deus, muito obrigado. Entrega os seus filhos nas tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Aqui mais uma família aqui, olha só. Isso. Os líderes das células. O Alisson já é nosso aqui, já está nascendo, mas o líder da célula aqui procura ali conversar com esse casal. Pode tomar o seu assento.